Existem muitos conceitos errados que as pessoas aceitaram e programaram as suas mentes em relação às riquezas. Por exemplo, que o dinheiro é sujo, e o rico é uma pessoa má, e que o rico não vai entrar no reino de Deus. Então muitas pessoas infelizmente acabaram aderindo a esses conceitos distorcidos e limitantes. E algumas pessoas têm expressado dúvidas especificamente sobre aquela passagem em que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então sobre isso, gostaria de fazer alguns comentários. Essa passagem se encontra em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu gostaria de citar aqui o Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 25, onde se usa a expressão, agulha de costura. Então, Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha de costura do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, Jesus está expressando uma impossibilidade, ou seja, que é impossível um camelo passar pelo orifício de uma agulha de costura. Será que Jesus estava querendo dizer então, que ao rico é impossível entrar no reino de Deus? Bem, vamos ver o que a Bíblia diz como um todo. Interessante que entre os discípulos de Jesus havia pessoas ricas. Por exemplo, José de Arimateia. Mateus capítulo 27, versículo 57, fala que ele era um discípulo de Jesus e que ele era rico, e ele inclusive foi usado por Deus para cumprir uma profecia. A profecia de Isaías capítulo 53, versículo 9, onde menciona que Jesus seria enterrado com a classe rica, ou entre os ricos, e isso ocorreu porque José providenciou uma sepultura nova, onde Jesus foi enterrado. Então isso cumpre uma profecia bíblica. Então, disso nós entendemos o seguinte, que é possível ser discípulo de Jesus e ainda assim, ser rico. E também que Deus não tem nada contra a classe rica em si. Por que Jesus foi enterrado entre os ricos? Caso Deus tivesse algo contra os ricos, Jesus teria sido enterrado entre os pobres, não é verdade? Então, essa explicação, como plano de fundo, já nos ajuda a entender as palavras de Jesus naquela hipérbole que Jesus usou em Mateus e também em Lucas, especificamente em Lucas 18 e 25. Então essa passagem não significa que os ricos não podem herdar o reino de Deus como classe, ou seja, por serem simplesmente ricos. Então o que é que Jesus queria dizer realmente com essas palavras? Bem, o contexto da passagem tanto em Mateus, Marcos e Lucas 18, mostra que uma pessoa não aceitou ser seguidor de Jesus ao tornar-se discípulo dele, por se apegar indevidamente à sua riqueza material, o seu patrimônio, ou seja, tratava-se de um rico materialista. E vale ressaltar que tanto os ricos como pobres podem ser materialistas mesmo, que significa colocar dinheiro acima do lugar em que ele deve estar, acima de valores mais importantes. Então, o que o texto quis dizer, é que um rico que se apega indevidamente à sua riqueza, não tem como entrar no reino de Deus.